Olá, boa noite. Boa noite, personal André, Bene Correia, Ana Cláudia Souza Leão, Rafaelita, Sara Maeli, boa noite, querida. Luana, Jaque Guimarães, France, querido doutor Alexandre Carli, um grande exponente aqui da nutrologia em Recife, meu amigo pessoal. Tenho orgulho aí de poder estar acompanhando aí no nosso futuro baby, né? Anne Oliveira, Ana Cláudia Souza Leão, Fabiola, Rafael Machado, enfim. Boa noite, pessoal. Então, hoje eu queria apenas tirar algumas dúvidas mesmo, porque fazia um tempinho que eu não entrava numa live, né? O dia a dia corrido, e a Semana Santa hoje está permitindo que eu aproveite esse espaço aí com vocês, tá bom? Então eu vou começar aqui com a pergunta de Sara. Dor pélvica após a 30ª semana, até onde é normal, até onde devemos nos preocupar? Vamos lá. Sara, seguinte, a dor pélvica, a gente vai se preocupar na gravidez em algumas situações, tá bom? Primeiro, se ela é uma dor aguda, que ela nunca tinha aparecido, pode ser um caso, uma doença, né, como o próprio nome a gente já está dizendo, pode ser uma doença aguda, então a gente vai se preocupar principalmente em afastar as causas de maior gravidade, principalmente o abdômen agudo. Então, essa dor abdominal, o abdômen pélvica, ela pode ir desde uma colecistite na gravidez, ou seja, uma inflamação na vesícula biliar, pode ser também por uma gastrite ou até uma gastroenterite, e aí é uma condição também inflamatória, até caso de apendicite na gravidez. Agora, lógico, o útero crescendo, muitas vezes você tem um aumento também dessa sensação de dor, até porque o útero vai comprimindo bexiga, pode comprimir intestino, e aí também vai depender de como está o funcionamento do restante do corpo. Eu vejo muitos casos de dor pélvica em mulheres que são constipadas, e aí você, né, já tem um intestino que não está funcionando direito, juntamente com o crescimento uterino e de repente até uma inflamação subclínica que você pode ter mediante diversas outras condições, então você pode ter um quadro de dor maior, tá certo? Mas, em geral, a dor que o obstetra vai se preocupar são a do abdômen agudo e também a dor que pode, no seu caso, com 30 semanas, que eu acredito que a pergunta seja para o teu caso, que seja o parto prematuro. Então, um parto com 30 semanas é um parto bastante, digamos assim, complicado, eu nem diria com o avanço da neonatologia, mas não é o recomendado, tá bom? A gente vai ter situações de risco para o bebê desnecessário nessa idade gestacional. Então, a maior preocupação que você foi a pergunta, até quando deve se preocupar e como você deve fazer. Então, a maior preocupação é se o seu útero tiver contraído, ou seja, se você tiver o que a gente chama de dinâmica uterina. Como é que você vai saber isso? Colocando a mão na barriga, percebendo se você tem contrações rítmicas frequentes. Normalmente a gente utiliza o intervalo de 10 minutos para contar as contrações, tá bom? Acho que eu respondi. Obrigado aí pela pergunta. Laís Cabral, um excelente nutricionista, se não me engano, trabalha com o nosso amigo Sávio Cardoso. É muito bom ver você por aqui. Rosana, Rita, Débora Nutri entrou. Pronto, aqui ó. Vamos fazer um bate-papo aqui agora com Débora. Vamos ver se ela vai estar aqui. Estou aguardando você, viu, Débora? Como tudo, nada combinado. Vamos ver se a gente conversa um pouquinho aí. Bom, enfim, entrou. Cadê você, moça? Você tá por onde? Oh, meu Deus! Eu tava Que assistindo. pequeno. Tô no Olha aí. Não te Olha aí, ouvi. tudo de última hora, nada combinado, viu, pessoal? Essa aqui é Débora Campos, nutricionista, trabalha com a equipe de Tamires, né? Tamires. Aí no Rio Estamos Mar, aqui no consultório. nossa vizinha. Sempre te Então, ouve. vamos lá, né? Vamos Vamos conversar um lá. pouquinho?
Vamos, eu acho que eu te solicitei sem querer, Glaucio. Ah, mas agora você aceitou, vai conversar nem que seja 5 minutos. Tá, joia, pode mandar. Então, eu quero saber de você, o que é que você acha? Vamos logo assim uma pergunta. Eu fico até meio constrangido, mas eu vou perguntar. O que é que você acha da avaliação corporal por bioimpedância na gravidez? Soltei a bomba. Veja, até então, eu não tenho. O que se propaga é que a gente não tem visto nenhum registro de literatura que proíba a bioimpedância na gestação, né? E é até importante que a gente compreenda a composição corporal dessa gestante para a gente fazer um trabalho de manutenção de massa magra, né? Gestação realmente não é um período onde a gente faz hipertrofia, onde a gente faz estratégias para ganho de massa magra. A gente tem que fazer estratégias para manutenção. Essa é a expectativa. Eu vou até te dizer, eu dar um retorno de uma cliente que estava fazendo pré-natal no nosso consultório, que foi para o consultório de vocês. Eu não sei Sim. se foi você que acompanhou, e ela melhorou muito os hábitos na gestação, começou a fazer atividade física, e eu tenho a bioimpedância dela antes e depois dessa mudança de hábitos na gravidez. Ela melhorou também clinicamente e acredite, a bioimpedância dela, assim, é outra, sabe? Foi bem legal. Depois, se você quiser, me cobre, porque foi um caso bem interessante mesmo. Inclusive, eu acho que o futuro é até a questão da avaliação por ultrassom que vocês fazem também, né? Sim. Vocês não fazem no consultório? Fala um pouquinho sobre essa questão da avaliação do ultrassom. O ultrassom por Barometrics, a gente usa como se fosse uma medida digitalizada das dobras cutâneas e a partir dessa dobra a gente estima o percentual de massa magra e o percentual de massa gorda para que a gente faça um plano alimentar que seja individualizado e específico para que o ganho de peso ele seja otimizado durante essa fase. Claro, considerando toda a individualidade, todo o propósito de manutenção dos micronutrientes e para que a gente tenha menos efeitos deletérios dessa gestação, que é um período fisiologicamente diferenciado. O que eu fico meio. Hoje mesmo atendi uma cliente que foi bem interessante. Uma vez ela chegou para mim e engordou 3 quilos. Como todo chato obstetra, você vai pegar no pé da sua cliente porque ela engordou 3 quilos em um mês, né? E aí, para minha surpresa, ela tinha uma bioimpedância antes e depois. E quando a gente foi avaliar o que realmente havia mudado, ela tinha ganho massa magra, ela tinha engordado mais a questão de líquido, que a bioimpedância avalia líquido. E aí, quando eu coloquei, fiz as contas dos 3 quilos que ela ganhou, eu fiquei assim, eu não devia ter reclamado por conta do aumento do peso, porque no caso dela, esse aumento na composição corporal foi relevante, ela ganhou saúde, né? Mas assim, aproveitando que eu peguei você de supetão, fala um pouco aí do teu trabalho, o que é que você gosta de fazer, qual é a especialidade na nutrição que você mais gosta? Glaucio, obrigada, então, pela abertura. Então, estou aqui aproveitando, estou aqui no Centro de Já vi que Nutrição. você está com uma almofadinha aí do Murilo Pereira, né? Pois é, a gente está no curso, representando o curso de modulação intestinal, que a gente está fazendo parte, Murilo Pereira. Então, o trabalho aqui do Centro de Nutrição, ele é um trabalho mais coletivo, voltado especificamente para o acompanhamento nutricional das diversas fases da vida, né? E especificamente onde eu trabalho seria na programação metabólica para mulheres que desejam ter uma gestação. Então, a gente tem um trabalho bem específico favorecendo as tentantes para que elas engravidem no melhor potencial. A gente tem também, Débora, atendo crianças com demandas comportamentais, além também enfim, de todas as condicionalidades que as crianças sugerem, né? Como é que eu posso dizer? A parte de composição corporal, dislipidemia, enfim. Joia.
Mas você gosta mais da parte cognitiva de pediatria Eu gosto e bastante. também da parte também da nutrição materna, né? Que é super importante, Isso. né? Materno infantil e essa parte cognitiva comportamental também. Gosto muito desse. Pronto, fala um pouco sobre nutrição comportamental. Não tem esse tipo, né? É uma área da nutrição, né? Sobre. Ou eu estou enganado? A questão Não, da nutrição. a gente trabalha com nutrição funcional. Essa é a identidade aqui do Centro de Nutrição. A gente trabalha com esse enfoque de dar suporte para que a gente possa potencializar a funcionalidade do organismo e aí a gente alcançar melhores parâmetros de saúde. Essa aqui é aqui o é, enfoque do Centro de Nutrição Tamires Farias. Tem um livro bem legal sobre nutrição comportamental. Depois até posso te mandar os autores. Mas eu achei super interessante. Uma vez eu conversei com a nutricionista, a Sofia Andrade. Não sei se você conhece, Sofia, Não, não né? conheço. Não conhece. Pronto. Não Gente conheço. boa. Aí ela me falou sobre a questão da importância de você se alimentar realmente, como é que eu posso dizer? Com realmente tentando degustar melhor esse alimento, entendendo a importância dos nutrientes, tá entendendo? O aspecto comportamental mesmo, de você, porque assim, muitas vezes a gente tá no corre-corre e acaba comendo muito rápido, né? Não pensa no valor nutritivo do alimento. Então, assim, tem alimento que ajuda a acalmar, tem alimento que, de repente, pode até deixar você mais agitado, com maior discussão em relação à questão da energia. Eu achei muito legal essa abordagem, achei até que também tivesse a ver um pouco com também o que vocês fazem. Eu sou apaixonado pela nutrição funcional, né? Com certeza, acho que mudou bastante minha prática médica, como eu sempre digo, e eu acho que vocês aí no Centro de Nutrição têm um trabalho fundamental. Os casos que eu tenho encaminhado, o pessoal tem gostado bastante. E é isso aí. Muito bom falar contigo, viu? Ah, obrigada, obrigada pela atenção. Por ter Mais me alguma incluído. coisa? Quer devolver alguma pergunta? Porque eu peguei você de supetão, já fiz uma pergunta, não combinei nada, né? Então, Glaucio, eu queria que tu desse falasse um pouquinho sobre a questão do ácido fólico, que eu sei que você é um monstro nisso aí. Fala um pouquinho sobre essa questão do ácido Então, fólico, as questões das dosagens e dos polimorfismos que a gente tem encontrado muito aqui, né? Tem recebido gestantes, quer dizer, tentantes, mulheres que estão querendo se preparar para essa gestação com um nível de ácido fólico muitas vezes alto, devido a algum tipo de suplementação feita com formas farmacêuticas que potencializam essa absorção, e aí os níveis de ácido fólico geralmente estão chegando muito altos. Fala um pouquinho mas sobre o isso. ácido fólico, beleza, valeu. O ácido fólico, ele realmente, na dosagem sanguínea, que é um valor sérico, né? Você vai ter um nível elevado mesmo. Ele facilmente ele eleva. Alguns trabalhos mais específicos em relação ao ácido fólico dosou não o folato sanguíneo, mas o folato intracelular, certo? E aí, Sim. assim, a gente acaba esbarrando porque a dosagem do folato intracelular ela é muito cara. Então, muitas vezes é apenas objeto de pesquisa mesmo, certo? Na verdade, um dos principais exames para avaliar como que está a metilação do DNA, se eu tivesse que escolher um, eu escolheria a homocisteína, entendeu? Então, assim, eu vou me preocupar com o ácido fólico se tiver muito elevado, se realmente a homocisteína tiver baixa. E, assim, sinceramente, mesmo se ela tiver baixa, não é nem que eu vou me preocupar com o excesso do ácido fólico. O que eu vou me preocupar, na verdade, é se essa homocisteína ela não cair, entendeu? Nesses casos, quando a homocisteína cai, eu vou reduzindo o ácido fólico e aí vou acompanhando, tá bom? Agora, esse tema ele é bem complexo, tem muita coisa, já fiz uma live sobre isso, tem lá até no site, acho que está lá no drglaucio.com.br/ácido fólico, Show de e a bola, gente muito fala também da metilação do DNA. Porque, na verdade, teve uma época aí que pegaram o ácido fólico para Cristo, né? Quando, na verdade, se você me disser um nutriente, uma vitamina que fez a diferença
realmente, do ponto de vista de estudo populacional, você não vai ter nenhuma além do ácido fólico. A que está chegando próximo é a vitamina D com a quantidade de estudos, tá bom? Mas, assim, o que o ácido fólico já fez, isso aí é indiscutível, certo? Eu fico muito preocupado porque teve uma notícia aí de um trabalho que foi publicado em Baltimore em 2016 que associaram o ácido fólico ao autismo, né? Quando Sim. você lê a metodologia do trabalho, aí o pessoal começa a divulgar, nem lê o artigo, nem lê o resumo. Eu gosto muito de citar uma situação real. Eu estava numa pós-graduação e um professor veio falar do trabalho. E eu perguntei ao professor, qual foi o senhor leu o trabalho na íntegra? E ele me respondia, eu li o trabalho todinho na íntegra. E ele não sabia que esse trabalho, na verdade, foi até impedido de ser publicado, ou seja, só tinha um resumo, entendeu? Então, assim, o que as evidências mostram, e aí não sou eu que estou dizendo, é você fazer uma pesquisa no PubMed, você vai ver que realmente o ácido fólico ele protege contra o autismo. O foco que a gente tem que dar não é a questão do ácido fólico, é mais a questão dos polimorfismos genéticos, entendeu? Porque se a pessoa tem um problema no metabolismo do ácido fólico, aí sim é um problema, certo? Então, se você não metaboliza bem, aí é outra história. Aí você realmente pode ter, por exemplo, vamos supor, eu dou 1 miligrama de ácido fólico, só dando um exemplo, 1 miligrama de ácido fólico para 2 pacientes que têm um polimorfismo do MTHFR, metileno tetrahidrofolato redutase. Uma mulher que, por exemplo, tem um polimorfismo, ela é homozigota, TT, né, C677T, ela é homozigota para alelo T. Então, essa paciente, alguns estudos mostram que a enzima funciona apenas 50%. Então, se eu dou 1 miligrama, só vai entrar 0,5, certo? O restante não vai metabolizar. Enquanto a outra, eu dou 1 miligrama e ela vai metabolizar, porque ela não tem problema na enzima. Aí veja que negócio sem lógica. Se eu tiver como quantificar o ácido fólico que é metabolizado e o que não é, o que é que eu vou encontrar na corrente sanguínea? Que a que tem um polimorfismo genético vai ter um nível de ácido fólico maior porque não foi metabolizado. E aí, se esse ácido fólico que serve para formar o tubo neural, que serve para o desenvolvimento do sistema nervoso, que serve para formar a parede abdominal, para formar o lábio, se esse ácido fólico ele não for metabolizado e não tiver na quantidade boa, você vai ter o defeito congênito, por exemplo. E aí, se você fizer uma dosagem sérica, essa que teve um problema no polimorfismo vai ter um excesso do ácido fólico. Mas o problema não é o ácido fólico, o problema é a enzima que metaboliza o ácido fólico. Nesses casos, onde você tem a enzima alterada, existe uma divergência na literatura. Mas, na verdade, o que é mais difundido é que elas precisam ou de uma dose maior de ácido fólico, certo? Ou de uma associação tanto com a dose, digamos, um pouco maior de ácido fólico, como a associação do metilfolato, né? Que é o 5-metilfolato, L-metilfolato. Então, aí começa outra confusão, né? O pessoal, que queira ou não, todo mundo tem, de repente, tem os seus conflitos de interesse, aí começa a querer colocar como se o metilfolato resolvesse todos os problemas do mundo. Não é assim. O ácido fólico que a gente encontra na natureza, ele é importante. Se não fosse assim, a gente não ia recomendar a ingestão de vegetais folhosos, né? Não faz o menor sentido. Porque essa forma, L-metilfolato, ela é sintética, entendeu? Então, assim, poxa, seria muito estranho você, para ter uma metilação do DNA adequada, você ter uma multiplicação celular, você vai precisar de uma forma sintética que você não encontra na natureza. É uma coisa assim, extremamente rara. Eu sou adepto do metilfolato, acho uma forma fantástica do ácido fólico, prescrevo muito, sem exageros, em obstetrícia, pelo fato de praticar, né, ter os conhecimentos de ortomolecular, da fisiologia hormonal, e pelo fato de atender muitas gestantes, eu acredito que talvez eu tenha uma grande experiência com o metilfolato, tá bom? E, logicamente, com ácido fólico. Mas, assim, não é só isso, tá entendendo? Tem muita coisa no metabolismo do ácido fólico que as pessoas esquecem. Por exemplo, a vitamina D, que é importante.
e aí a gente consegue seriar direitinho os níveis de cortisol, a vitamina B1, a vitamina B12, que a gente encontra muito mais baixa, entendeu? Então, assim, é um assunto complexo, que eu acho que só dando uma pincelada mesmo, mas assim, o que eu sempre gosto de ressaltar é que, pelo amor de Deus, acabem com a ácido fólico-fobia, entendeu? Até porque, do ponto de vista de saúde pública, a gente sabe quanto que é difícil a alimentação, tanto na população com nível socioeconômico melhor, inclusive na mais carente. Aí você imagina que a gente diz que ácido fólico não presta, e aí o povo a população deixa de suplementar ácido fólico. A gente já tem uma suplementação baixa periconcepcional, ou seja, 2 meses antes de engravidar, algo em torno de uns 30%, segundo alguns estudos. Então, se você até difunde que o ácido fólico pode trazer risco, assim, eu acho de uma irresponsabilidade absurda. Eu estou Absurdo. dizendo isso porque quando eu fui residente de medicina fetal, a gente pegou muitos casos de anencefalia, de meningomielocele, sabe? Aí, assim, realmente a gente não pode deixar de enfatizar aí essa importância. Mas, ó, se for para falar de ácido fólico, é uma bronca. Eu vou ficar um tempão aqui. Com louvor, com louvor. Acho que deu Muito para ajudar, obrigada. né? Deu para entender, né? Deu muito, muitíssimo. Acho que, Ó, que o vamos pessoal aí. ver. Eu vou dar uma lida aqui na dúvida do pessoal. Você tem mais alguma coisa aí para falar? Quer complementar alguma coisa? Eita, acho que Débora caiu, né? Débora caiu? Vocês estão escutando Débora, sim ou não? Não, né? Acho que ela caiu. Pronto, pessoal, vamos ver. Eu acho que Débora deu uma caidinha aí, mas a gente já estava conversando, né? Vamos ver se tem alguma outra dúvida aí do pessoal, né? Bom, vamos tentar começar daqui. Eu vou pegar a última pergunta e quero que vocês, de repente, façam mais, tá bom? Ó, eu vou pegar a pergunta aqui da Lins Raquel. Doutor Glaucio, boa noite. Fui diagnosticada sem exame, clinicamente, pela questão de dores com endometriose. O que seria importante fazer em termos de cuidados para lidar com a doença? Pronto. Adorei sua pergunta. Inclusive, é bom enfatizar que o objetivo da live jamais é substituir a consulta com seu profissional de saúde, seja ele médico, nutricionista, das diversas especialidades. Aqui realmente é uma forma que eu uso para realmente levar informação a mais pessoas de forma gratuita, mas que realmente não vai substituir o atendimento presencial do profissional de saúde. Mas voltando à pergunta de Raquel, a pergunta dela é: o que seria importante para fazer em termos de cuidados para lidar com a doença, no caso, endometriose? Por incrível que pareça, Raquel, o que eu mais me impressiono é como as mudanças no estilo de vida, elas melhoram quase todas as doenças, certo? Então, qualquer doença, se você já melhorar, como muito gosto de dizer, né, nosso amigo Ícaro Alves, o sono, o gerenciamento do estresse, a alimentação e principalmente a prática de atividade física, você vai ter uma melhora importante. Isso é o que a gente chama em ginecologia de ginecologia integrativa e funcional. É você sair um pouquinho do pensamento tradicional de apenas tratar com medicamentos para você realmente objetivar um tratamento mais integrativo, funcional, holístico, colocando outras especialidades no ponto do tratamento ginecológico. Até porque a gente não deve só tratar o útero acometido com endometriose ou o ovário acometido com endometriose. Eu vou até lhe dar um exemplo, que é o seguinte: num congresso mundial, existe um congresso chamado Congresso Mundial de Endometriose. Foi definido que a endometriose é uma doença inflamatória. Então, você tem várias terapêuticas anti-inflamatórias, digamos assim, até pela questão da alimentação. Uma alimentação ela pode ser mais pró-inflamatória se ela for muito rica em produtos industrializados, e ela pode ser uma alimentação anti-inflamatória se ela realmente contiver alimentos, produtos naturais, sem um mínimo de agrotóxico também, que isso aí é importante,
mais natural possível e com bons nutrientes. Então, a alimentação aí é fundamental. Os níveis de cortisol, né, que é um hormônio que é produzido por uma glândula chamada adrenal, ele também é importante, porque vai depender da sua resposta também ao estresse, só para você ter noção. A hidrocortisona, como outros corticosteroides, eles podem ser administrados para ter o efeito anti-inflamatório, e aí a gente acabou de falar da doença endometriose, então eu não estou falando que é para usar corticoide para endometriose, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que o hormônio cortisol, ele pode ser importante, essa boa regulação para ter uma boa resposta na endometriose. E o que a gente chama de inflamação subclínica, né? Uma pessoa que já está inflamada, com níveis de citocinas inflamatórias aumentados, como ocorre na obesidade, na disbiose intestinal, ou seja, muitas vezes, até você perguntar como é que está o hábito intestinal da cliente e melhorar esse hábito intestinal, você, por tabela, também vai melhorar a questão da endometriose. Medicamentos, a gente vai ter um monte de medicamentos. Eu faço uma linha de tentar melhorar a questão da fisiologia, certo? Muitas vezes, ao invés de usar o progestágeno, que é a falsa progesterona ou a progesterona sintética, desculpa, progesterona não, é uma falsa progesterona, né? Teria a função da progesterona, mas não é a mesma molécula. Eu muitas vezes utilizo a própria progesterona com bons resultados, principalmente nas pacientes que querem engravidar. Mas depende muito do grau de endometriose, existe uma classificação, depende da presença de lesões. Como você disse que o diagnóstico foi clínico, esse diagnóstico ele pode ser dado realmente clinicamente, principalmente se suas dores no período menstrual elas forem progressivas e intensas. Então, assim, provavelmente é um quadro leve, entendeu? E aí vai ter uma boa resposta clínica. Mas nunca esqueça de melhorar os hábitos, tá bom? Cate, bom te ver por aqui. A Andresa falou que caiu. Vamos ver se tem outra pergunta aqui. Quais suplementos no primeiro trimestre da gravidez? Eita que vocês estão botando para quebrar, né? Ó, eu acredito que daqui a alguns anos vão lançar um suplemento para cada trimestre de gravidez e que, de repente, a gente possa manipular mesmo, né? A gente já pode fazer isso através de boas farmácias de manipulação, mas eu acredito, lógico, em primeiro lugar, quem? Ácido fólico. O iodo, eu acho um importante um importante uma importante suplementação, tá bom? Selênio, que também vai melhorar a função tiroidiana, a vitamina B12, até num grau mais elevado do que esses que eu falei. De repente, até a vitamina B1 e B2, as vitaminas do complexo B são super importantes para a questão do desenvolvimento do sistema nervoso. E algumas vitaminas lipossolúveis, como antioxidantes, como a vitamina E e também a vitamina C. A vitamina A ela vai ser mais importante, ao meu ver, no segundo trimestre de gestação. E aí, no primeiro trimestre, a gente também pode utilizar algumas formas de ferro na prevenção de anemia, principalmente se você tiver alguns exames laboratoriais mostrando essa deficiência de ferro. Mas eu acho que é isso mesmo. Ácido fólico, B12, a vitamina D também é importante. Eu já começo a suplementação no primeiro trimestre. Iodo, selênio, zinco e cobre também são alguns elementos que são interessantes, além de algumas formas do ferro. Fala um pouco sobre aborto de repetição. Aborto de repetição é uma situação bem delicada. Eu pego muitos casos de abortamentos. Eu tenho uma visão completamente diferente. Eu não acho que a cliente deva perder 1, 2, 3, 4, 5 filhos para você investigar algumas doenças, né? Muitas vezes a gente está preocupado em oferecer uma assistência mais, como é que eu posso dizer, mais barata possível, porque a gente aprende medicina muitas vezes em lugares e em faculdades onde a gente não tem a estrutura que a gente deveria, os exames são caros e a gente muitas vezes mal se acostuma. Então a gente tem que ser assim, a gente tem que ser eficiente, rápido e barato, entendeu? Mas eu sempre questiono, mas qual o preço de você ter uma perda, né? De você não ter uma investigação adequada. Então,
Eu já tive várias situações em relação a aborto de repetição que, na maioria dos casos, são diagnósticos que não são dados de forma adequada. Tem muitos casos de trombofilia ainda, infelizmente, sem o diagnóstico correto, de síndrome antifosfolípide também, de alterações até no cariótipo do casal, você pode ter, de problemas imunológicos, né, como a própria síndrome antifosfolípide que a gente falou, e até a gente pega casos de insuficiência cervical, né, quando o colo ele não aguenta segurar a gravidez e você tem a ocorrência de abortamentos tardios. Eu falei das principais, né? Mas, assim, o ideal é realmente investigar. Essa investigação deve ocorrer 6 semanas após o parto, o abortamento, e a interação entre o próprio obstetra com o hematologista, em alguns casos o geneticista, ela é extremamente importante. Natália Brito, quais as indicações e efeitos colaterais do DIU de cobre? O DIU de cobre tem até um site sobre isso, drglaucius.com.br/DIU, tem um link lá no meu site, uma live que a gente já conversou sobre isso. Eu sou adepto do DIU de cobre por não ter hormônio, por ser um bom método e por ter por ser um método de longa duração. Indicação: quase todas as mulheres, até as mulheres com útero pequeno, existe um tipo de DIU que pode ser implantado de uma forma mais segura, mas quais são? Então, assim, quase todas as mulheres, tá bom? Essa história de que mulher que nunca teve filho não pode colocar o DIU, isso é mito, né? Quem não pode colocar o DIU? Obviamente, mulheres que são virgens, né? Onde realmente a eficácia contraceptiva não faz nem sentido, e nem se comenta, mas na mulher em idade reprodutiva você tem discretas situações. Caso de endometriose pode piorar porque aumenta as dores. Corrimento vaginal de repetição, você pode ter, pela questão do DIU ser um corpo estranho, ele pode representar mais um fator de risco, mas na verdade o que você deveria fazer é tratar de forma correta essa infecção de repetição para a pessoa não ter, né, essa vaginite, essa vaginose de repetição, e você sim poder colocar o DIU, tá bom? Quer mais efeitos colaterais? Nos primeiros 3 meses, aumenta o fluxo menstrual, pode aumentar a cólica e pode aumentar, por ser um corpo estranho, o risco de infecção. Em geral, eles são muito bem adaptados, tá bom? Rafael Cunha, doutor, o que ajudar na gravidez depois que fizer a cerclagem com colo curto? Fiz esteroscopia e ele é aberto. Depois que fizer a cerclagem com colo curto, fiz... Então, alguns autores, inclusive, são a favor mais de fazer progesterona do que de cerclagem. Eu sou da turma da cerclagem, mas também sou da turma da progesterona. Então, muitas vezes a gente faz os dois, tá bom? Existe também outro mecanismo, outra estratégia para prevenir a insuficiência cervical, que é a utilização de um pessário cervical. Aqui em Recife já tem gente que coloca, eu particularmente não coloco e não tenho experiência, mas é descrito na literatura. Muitas vezes isso é controverso, mas tem gente que tem bons resultados com isso aí. Vamos lá. Andresa Papini, ômega 3, por ser antioxidante, auxilia na pré-concepção. Obrigado, doutor. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para você também, Andresa. Então, o ômega 3 é uma gordura boa, né? Vai ser importante como próprio alimento. E se a gente perceber que várias substâncias são formadas por gordura, né? Então, a gente tem diversos hormônios, diversos até enzimas, então diversos elementos que têm em sua composição. A própria membrana celular, ela tem gordura, né? Então, é importante na pré-concepção, sim, o ômega 3. Quando a gente falou de suplementação, eu acho que realmente o ômega 3 ele é bem interessante também, tá bom, Andresa? Acho que você até me lembrou. Ômega 3, vitamina D, ácido fólico e talvez até um polivitamínico seja bem interessante. Bom, já falei dos polivitamínicos na gravidez no primeiro trimestre. Boa noite. O DIU de hormônio é prejudicial à saúde? Qual o mais indicado?
ele ou o de cobre. O mais indicado, sabe qual é? O DIU mais indicado, ou o método contraceptivo melhor do mundo, eu vou dizer para você. É o que você escolhe, entendeu? Você deve ter a informação adequada, colocar na balança o risco, porque quem vai utilizar o método contraceptivo é a cliente. Não sou eu, não é outro médico, não é outra cliente, é você. Tem casos que a gente precisa utilizar o DIU de hormônio, tem casos que a gente precisa utilizar o DIU de cobre, tem casos, inclusive, que a gente precisa utilizar o proestrogênio, tem casos que a gente não usa nada, e tem casos que a gente pode até utilizar a pílula, entendeu? Eu tenho uma posição realmente diferenciada em relação ao uso do contraceptivo oral. Foi algo que eu deixei de prescrever há muito tempo. Costumo usar até a frase: existe ginecologia sem contraceptivo oral, mas vez por outra, em algumas situações, a gente acaba utilizando, mas não é mais de rotina. Então, o mais correto é a cliente escolher o método. A gente informa quais são os riscos e benefícios e a cliente escolhe, entendeu? Então, assim, eu jogo mesmo aberto, por isso que tem as coisas no site, porque não adianta eu colocar um DIU que a paciente tem medo, tá entendendo? Então, não vale a pena. Não vale a pena forçar a barra, certo? Mas, assim, em geral, se eu puder usar um método que não contraceptivo, que não possua hormônio, para mim é muito mais fisiológico, porque em medicina eu não conheço situações em que você precisa bloquear o funcionamento de uma glândula para ter saúde ou para ter algum benefício. Isso que eu estou falando nas mulheres sem doença, tá bom? Porque às vezes você tem tratamento de diversas patologias com hormônios. Você pode até bloquear, de repente, algumas situações, mas na mulher, em idade reprodutiva, sem doença, você usar um hormônio para bloquear o eixo hipotálamo hipofisário gonadal, né? Para os ovários diminuírem, eu realmente, depois de muito tempo, né, filosofando um pouquinho com a própria fisiologia, não faz sentido. Mas é como eu estou dizendo a vocês, se por acaso a cliente opta pelo DIU hormonal, eu coloco sem problema nenhum. Não adianta. Ninguém está aqui para defender procedimento A, procedimento B, medicamento A, medicamento B. A gente está para defender o melhor que a cliente quer, desde que seja uma coisa com lógica, entendeu? Eu não vou também, doutor, eu vim aqui para que o senhor prescreva a medicação tal. Se eu acho que é mais risco, eu não vou prescrever. Não, mas o senhor disse que eu tenho que fazer o que eu quero. Você vai conseguir comprar a medicação, inclusive, muitas vezes, independente da prescrição. Mas, assim, do mesmo jeito que vocês escolhem, em algumas situações, nós médicos, nós também não somos obrigados a prescrever exatamente o que vocês querem. Entendeu? Vamos supor, se chegar uma cliente, doutor, eu tenho endometriose, sinto muitas dores na menstruação, vivo tendo corrimento vaginal de infecção, meu útero é pequeno, mas eu quero que o senhor... E outra coisa, eu sinto muita dor, mas eu quero que o senhor coloque um DIU em mim, sem anestesia, sem estar no período menstrual, porque eu acho que é o melhor método. O senhor disse que era o melhor método para mim, que quem escolheria o melhor método seria eu. Então, eu quero o DIU de cobre, ponto. Não, claro que não. Esse caso que eu acabei de falar é completamente tosco, não faz o menor sentido, por exemplo, a gente colocar um DIU de cobre, ou pelo menos não nesse momento. Depois que melhorarem os sintomas, é outra história. Então, lógico, né? Em geral, a gente sempre opta pelo que a paciente prefere. Por isso que a gente dá as orientações, tá bom? Moniquinha Gomes, no caso de dor de dente durante a gestação, qual medicação analgésico pode ser tomado? Então, os analgésicos podem ser utilizados, a gente não pode utilizar anti-inflamatórios, né? A base de pirona, paracetamol, por mais que existam alguns estudos fora do Brasil, no Brasil e a Associação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia considera seguro o uso desses analgésicos. Só que, nesse caso específico, o mais importante não é analgésico, o mais importante é você procurar um odontólogo, um dentista bem informado, para que possa realmente tratar a causa aí desse problema dentário. Eu costumo até dizer que um bom dentista ele vai saber resolver esses problemas na gestação.
Às vezes tem médicos ou outros profissionais de outras especialidades que morrem de medo de gestante, né? Quando, na verdade, se eles fossem até mais espertos, é uma população que muitas vezes é acometida por diversos agravos e tem pouca gente de outras... Aliás, tem muita gente, mas às vezes você não encontra tanta gente se dedicando perto de quando você precisa mesmo, né? É normal sentir pressão na região pélvica nas contrações de treinamento com 31 semanas, ó. Contração de treinamento em 31 semanas, me desculpe, mas eu não gosto muito desse termo, não. Porque com 31 semanas você não deve treinar absolutamente nada, nenhuma contração, certo? Eu me preocupo, inclusive, com um parto prematuro, prescreveria medicação para amadurecer o pulmão do bebê e ficaria preocupado também com outras causas, infecção urinária, outras causas de dor pélvica. Mas, assim, eu não concordo com esse negócio de contração de treinamento com 31 semanas, não. Mas, lógico, procure seu médico obstetra para avaliar direitinho aí com calma, tá bom? Anne Oliveira, a vitamina K2 é indicado para gestantes? Boa pergunta. Está saindo um bocado de prescrição sobre a vitamina K2, certo? Eu já li alguns artigos e eu não vejo ainda essa indicação não, tá bom? Existem dois tipos de vitamina K, a K1 e a K2. Em geral, a vitamina K, tá bom? A vitamina K, ela não é uma vitamina que normalmente é suplementada na gestação, porque a gestação ela já tem uma situação pró-coagulante. Então, não faz sentido você colocar uma vitamina que também tenha essa ação pró-coagulante. Então, muito cuidado com as doses, cuidado também com o modismo. Eu tive já algumas clientes que trabalhavam em farmácia de manipulação, que manipulam a K2. Eu já tive conversando com vários representantes que vendem também os produtos com K2. E quando a gente pesquisa também sobre o uso de K2 na gestação, a literatura ainda é muito, assim, pelo menos da última vez que eu pesquisei foi recente, acho que tem menos de 2 meses. Eu não via muita evidência sobre o uso da K2, não, tá bom? Mas, respeito, tem muita gente que vê boas funções nela, inclusive com uma boa interação em relação ao magnésio. Para reumatologia, a gente está tendo várias associações de cálcio com magnésio e com a própria K2, mas em obstetrícia sempre a gente vai ter um pouco mais de cautela e vai ter que ver se tem algum estudo que mostre. Eu confesso que não vi. Sugiro mesmo que se alguém tiver algum estudo sobre a K2, poste no Instagram, me marque que eu vou ter todo o interesse de ler. Se for uma coisa boa para gestante, a gente vai tender a suplementar. Bom, a pergunta da suplementação do primeiro trimestre que eu já falei. Bom, perguntas administrativas, pessoal, eu não vou passar direto, tá bom? Vou perguntar sempre vou responder sempre perguntas técnicas. Dr. Glaucio, quem tem o DIU de cobre tem de fazer ultrassom de 6 em 6 meses? Não, em geral, anualmente, tá bom? Neurilene Vilela, pode ocorrer sangramento tipo menstruação nos primeiros meses da gestação? Não é normal isso aí. Isso é uma ameaça de abortamento, tá bom? É normal sentir cólicas com 31 semanas, dor pélvica você pode até sentir, mas a gente fica preocupado com a ameaça de parto prematuro, como eu já falei para vocês. Isabela Veloso, para tratar a SOP, não entendi. Você quer que fale sobre tratamento de SOP? Mas vamos lá. Rafael Cunha, quais cuidados posso ter antes de engravidar de novo, depois de um parto prematuro com 24 semanas, quando posso engravidar de novo? Depende do caso, Rafael. Assim, não existe na literatura um número mágico que diga que você pode engravidar com X meses. O bom senso recomenda, logicamente, se foi parto normal, o intervalo pode ser um pouco menor, talvez de repente em torno de uns 6 meses a 1 ano. Alguns pacientes engravidam antes de dar certo. Para cesariana, existem alguns autores mais antigos que recomendam um intervalo entre 2 anos entre 2 partos, tá bom? Quando você tem cicatriz uterina. Mas até isso também não é um consenso. O que eu sempre digo é que engravide quando você estiver no topo da sua saúde, para você realmente formar
um bebê top também, né? Um bebê no topo da saúde também. Não é uma regra absoluta, infelizmente a obstetrícia você tem alguns infortúnios, mas é lógico que você, se você melhora os seus hábitos de vida, você vai ter uma grande chance de também ter um bebê saudável. Ela fala que tem IC, IC é a sigla de insuficiência cervical. Eu acredito realmente que até a questão da alimentação pode fortalecer o colo uterino para, de repente, segurar mais um pouco. Mas não é uma coisa, digamos assim, de imediato, tá bom? Eita, agora eu estou comendo bem e agora meu colo segura. Não, não é assim. Mas existem algumas situações onde você aumenta o risco de infecção, tá bom? Com a má alimentação, com a desnutrição, com a anemia. E aí você pode ter um risco maior de ruptura de bolsa amniótica. E se seu colo já é um colo ruim, você pode também ter um risco maior de abortamento. Juliana, nutricionista, doutor, alguma novidade em relação ao tratamento de mioma? Que eu saiba, as últimas novidades são o tratamento que não é nem não é recente, né? Tratamento por embolização, por cirurgia endovascular, que tem situações bem precisas, e a cirurgia laparoscópica para exéresis de mioma. Inclusive, a gente tem vários casos. Pernambuco, inclusive, tem um renomado cirurgião aqui, cara novo, mais novo que eu, por isso que eu gosto de dizer que ele é novo, que eu fico novo junto com ele. Uma pessoa que eu confio bastante, que é o Dr. Mauro Aguiar. Então, ele tem uma experiência muito boa com cirurgia laparoscópica aqui em Recife e opera muitos casos de mioma por laparoscopia. Mas isso é o tratamento cirúrgico, tá bom? Eliane Nutrifuncional, mais uma nutricionista, é bom ter vocês por aqui. De que forma a endometriose tratada poderia impedir a implantação de um embrião na FIV? Então, endometriose tratada com o quê? Entendeu? De que forma a endometriose tratada poderia impedir a implantação de um embrião com FIV? Ficou meio confusa tua pergunta, Eliane. Se por acaso eu passar as perguntas e ver uma nova pergunta sua que eu possa entender, eu estou com dificuldade aí de entender. A endometriose, eu não sei se é porque você está dizendo tratada cirurgicamente, né? A endometriose pode ter recidivo, então mesmo que você trate, ela pode voltar, né? E aí, como é uma doença inflamatória, você pode ter um maior risco de perda, né? Mas se você está falando de FIV mesmo, a fertilização in vitro, eu não sei se vai fazer sentido, né? Porque você pega, né, os folículos e junta com o espermatozoide, né? Então, não é... A fertilização em si, acho que não tem nada a ver, não, entendeu? Eu acho que aí é muito específico. É algo que seria interessante mais com o pessoal da reprodução humana, tá bom? Tá, infertilidade. Fabi, tive 2 abortos com 6 e 8 semanas. Descobri a trombofilia pai 1 e esse ano fiz FIV e não implantou. Tem que ver, porque a FIV não é 100% dos casos que vai implantar, não. Você vai ter um risco de perda, porque não é um negócio, digamos assim, fisiológico, natural, entendeu? A chance de perda é grande, principalmente agora que eu vi que você acabou de dizer que tem 42 anos, dependendo dos seus hábitos, isso às vezes não quer dizer muita coisa, mas a mulher com avançada idade vai ter um risco maior de abortamento, né? E com a trombofilia você também vai ter esse risco maior, e pelo fato de a gestação ser até artificial, esse risco também vai aumentar. Então você já vai ter alguns fatores que, infelizmente, vão aumentar esse risco, mas siga o seu sonho, procure, né, o seu médico assistente, seu obstetra, o seu especialista em reprodução humana e persista, porque muitas vezes é uma questão de tempo, tá bom? Talvez você esteja aqui na próxima live até dizendo, ó, consegui, entendeu? Para quem está tentando engravidar, não entendi, tá sem a pergunta. Quais os benefícios da vitamina D na gestação? Inúmeros. Basta dizer que a vitamina D ela melhora a metilação do DNA com uma reação vital para diversos órgãos, né? E para multiplicação celular. Doutor, quem tem SOP precisa tomar indutor associado ao Clexane? Não, depende do caso.
quais os medicamentos que pode começar a tomar? Ah, para quem está querendo engravidar. Então, medicamento, não sei, a princípio nenhum. Mas o ideal é você fazer uma consulta pré-concepcional, conversar com o seu ginecologista obstetra para planejar a próxima gravidez. Ele vai pedir alguns exames de rotina. E aí, a partir desses exames, ele pode identificar algum risco ou não. Rafael Cunha, o que devo fazer antes de engravidar de novo, pois tive parto prematuro? A gente falou, não foi? A gente já falou sobre isso. Ômega 3 é inflamatório? Não, ômega 3 é anti-inflamatório. A ômega 6 é que pode ser, que é inflamatório, tá bom? Renata, quem tem SOP vai usar indutor? Ah, a gente já falou isso aí. Rafaelita Moura, doutor Glaucio, é normal sentir dor? Poxa, de novo, acho que estão repetindo aí as perguntas. Adolescente, Isabela Veloso. Adolescente que tem 16 anos e já não tem ovários. O senhor tem alguma opinião sobre os hormônios que ela deve tomar? Bem complexa essa pergunta, né? Até estranho, adolescente que tem 16 anos e já não tem os ovários. Aí, certamente, ela vai precisar da reposição dos hormônios, né? Porque ela não vai ter uma produção adequada de estradiol. Ela pode ter uma produção periférica de outros estrogênios por outros locais, já que ela não tem o ovário, mas isso aí a gente precisa avaliar criticamente, tá bom? Tem avaliar a parte clínica, avaliar a parte laboratorial e entender direitinho o caso, porque de repente, se ela tirou os ovários, só dar um exemplo. Vamos supor que ela tenha tirado os ovários por câncer, um câncer que é estrogênio dependente. Aí eu vou repor estrogênio para essa paciente? Claro que não. Estou no primeiro trimestre e estou tomando ácido fólico de 400 microgramas. Tem algum problema? Não sei. Se for paciente de risco, não. Eu gostei. Essa daqui não é uma pergunta, não é nenhuma pergunta, é uma solicitação, tá bom? Maria Natália de Moura. Dr. Glaucio, mande um beijo para minha filha Maria Vitória, que foi o senhor que ajudou a trazer ela ao mundo. Um beijo, Maria Vitória. Um beijo enorme, uma honra, uma satisfação ter lhe ajudado a vir a esse mundo. Vamos lá, vamos ver se tem mais perguntas. Perguntas burocráticas eu não vou, né? Já repetido aqui sobre a K2, proteína C, ultrassensível, atrapalha em engravidar? Pode atrapalhar, porque é um diagnóstico indireto de inflamação subclínica. Depender dessa inflamação, você pode ter um risco maior. Mas, em geral, o que a gente observa é que não. Mas aí depende da pessoa. Mulher que nunca teve filho, pode usar DIU? Pode. Após o parto, quanto tempo para colocar o DIU? Em geral, 6 semanas. Na Índia, eles colocam muitas vezes na hora do parto, porque eles precisam ter um controle da natalidade mais adequado. Cortisol atrapalha em engravidar? Pode atrapalhar. Cesariana com laqueadura, a recuperação é mais delicada? Um pouco. Quais são as causas para obstruir a trompa? Malformação, aderência e principalmente infecção, salpingite. Após o parto, já respondi. Doutor, tenho trombofilia, Esté Santos. Já perdi 2 bebês com 9 e 8 meses de gestação. Quero engravidar de novo. Quais os riscos? Já fiz 2 cesarianas. Essa pergunta é toda vez, de vez em quando a gente tem essa pergunta, e aí a gente já fica um pouquinho mais tenso, ao mesmo tempo é uma pergunta que eu gosto de responder. Então, quais os riscos? Já fiz 2 cesáreas. Risco, você tem um risco, se você não tivesse a trombofilia, você tem um risco da terceira cesariana. Com a trombofilia, você vai ter um risco maior. Só que eu não sei se você já tem filho. Pelo que eu estou entendendo, você perdeu 2, né? E o que eu sempre digo é, não desista. Se é o seu sonho, não desista. Vá atrás, procure os melhores profissionais, tenha uma boa relação com seus médicos, certo? Com os outros profissionais de saúde que cuidam de você,
melhore os seus hábitos e vá em frente. O que eu não acho é que você deve fazer, digamos assim, de qualquer jeito, né? Toda perda traz um aprendizado. Eu já perdi um bebê, um filho, inclusive. Sei que isso traz um aprendizado enorme. Eu não entendia na época por quê, e hoje eu entendo. E graças a Deus eu não desisti, como vários clientes que eu já atendi também não desistiram, tá bom? Então, é por isso, essa sua pergunta, para essa pergunta que a gente, inclusive, se Deus quiser, a gente deve estar já na fase final do livro, já está sendo impresso lá em São Paulo, que é o Milagres que a Obstetrícia me proporcionou. Eu tenho diversas histórias de clientes com casos bem difíceis em que realmente elas tiveram êxito na gestação. Então, o seu milagre, se é que a gente pode chamar isso de milagre, não é uma coisa que eu quero colocar de forma pejorativa, mas para você, um bebê vai ser um milagre depois dessas perdas, e todo bebê, para mim, já é um milagre, todo parto, para mim, já é um milagre, mas o seu caso em especial, depois de 2 perdas, vai ser algo de uma comemoração, né, surpreendente, absurda, de superação, e eu acho que você deve procurar ajuda médica, acompanhamento psicológico, afinal, perder 2 não é fácil, tem que ter um preparo como um todo, tá bom? Procure esses profissionais, vá em frente, e existem medicamentos para tratar a trombofilia. Existe todo um tratamento, porque não é só a injeção, tem muita coisa para se fazer, até porque a trombofilia pode vir associada com problemas de hipertensão, diabetes, obesidade. Então, tem muita coisa para corrigir antes de repente, programar engravidar. Mas programe, vá em frente em busca dos seus sonhos, tá bom? Dr. Flávio Braga, grande fetólogo, se eu não me engano, lá do Espírito Santo. Bom ter você por aqui, meu amigo. Ele falou sobre amnionite. Eu não sei se foi relacionado à questão da obstrução das trompas, mas também é um tipo de infecção que pode acontecer. Depois de esteroscopia cirúrgica, tem prazo para engravidar? O povo é apressado, né? Se a pessoa fez uma esteroscopia cirúrgica, normalmente tirou algo do útero, precisa de um tempo para cicatrizar, né? Eu não faço esteroscopia ainda, mas já fiz, talvez eu volte a fazer daqui a um tempo, mas em geral você precisa de um tempo para essa mucosa, na verdade, para o endométrio, né, ter uma cicatrização adequada. E você pode até monitorizar isso por ultrassonografia. Então, muitas vezes o que vai dar a resposta a essa pergunta é um ultrassom normal, mas assim, de repente, 2, 3 meses, que justamente o período que você precisa utilizar alguns suplementos para diminuir o risco de defeito congênito, é interessante, tá bom? Eita, pessoal, ó, falta 1 minuto para eu terminar aqui essa live, tá bom? Eu estou vendo aqui que tem algumas perguntas. Eu queria agradecer a presença aí de todas vocês. Espero que tenha sido útil esse bate-papo. Como eu disse, tudo isso aqui é apenas para ajudar com algumas dicas de saúde em ginecologia e obstetrícia. Espero que todos tenham uma excelente Páscoa. Se possível, vou tentar salvar esse vídeo e deixar aqui nas minhas stories. E espero ver vocês também, ter a participação de vocês em outros momentos aí como esse. Uma excelente quinta-feira para vocês. Quinta-feira, dia 29 de março de 2018, exatamente às 20h55. Uma excelente Semana Santa para todos e todas. Cuidado com os chocolates. Ressurjam, principalmente você que teve essa perda, ressurja na Páscoa. Melhore e volte com novos sonhos, com novas inspirações. Que Deus abençoe a todos vocês. Uma excelente Páscoa para todos. Grande abraço, fique com Deus.